Opa, 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 olha a gente aqui de novo. Vamos falar hoje sobre paciência. Eu vou explicar nesse vídeo o que é paciência e vou dar dicas práticas de atividades que você pode fazer para aprender a desenvolver essa habilidade na sua vida. Então, fica até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá. Paciência, se você for procurar o significado da palavra, tá lá como dizendo que a capacidade de suportar o incômodo, de tolerar coisas que você não gosta, sem perder a calma e sem perder o equilíbrio, beleza? Paciência é isso. A gente tem às vezes a falsa sensação de que ser paciente é você aguentar coisas que te machucam e que te magoam. Mas na verdade não é isso. Eu vou contar uma historinha para vocês, eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem mais ou menos o que é paciência. Era uma vez um galinheiro e as galinhas colocaram vários ovos nesse galinheiro e os ovos estavam chocando. Até aí tudo bem. Um desses ovos nasceu primeiro do que todos os outros. Foi colocado antes e aí nasceu um pintinho primeiro do que todos os outros pintinhos. E quando ele nasceu, quando ele quebrou a casca, que saiu e brincou e viu o sol e tudo mais, ele achou aquilo tudo muito fantástico. E ficou encantado. Meu Deus, o mundo é maravilhoso. A gente pode ver o sol, beber água, brincar, correr, tô livre. Eu tava lá naquele negócio preso lá dentro, sem enxergar nada e agora eu tô aqui, eu tô livre e tudo mais. Só que ele nasceu primeiro que todo mundo, então ele estava sozinho. Não tinha nenhum outro pintinho para brincar com ele. E ele começou a ficar muito agoniado, tipo, esperando que os irmãos nascessem. E ele ficava lá, vamos, vocês têm que nascer logo. Ele ia para dentro do galinheiro e ficava, vocês têm que nascer logo, vocês têm que ver como esse mundo é maravilhoso, vocês têm que sair de dentro dessa casca. E ficava e pedia, e implorava e tudo mais. Nada acontecia, os pintinhos não nasciam. Um belo dia, ele teve uma ideia que ele considerou a ideia genial. Ele já estava bem chateado, porque ele achava que os pintinhos que estavam dentro dos ovos estavam de má vontade. Como assim vocês não querem nascer? Olha que mundo maravilhoso! Como é que vocês ainda têm coragem de ficar aí dentro? Isso é um absurdo! E ficou chateado, se zangou, até que ele decidiu colocar o plano dele em prática. Qual era o plano dele? Ele ia esperar as galinhas saírem para poder comer, entrar no galinheiro e ajudar os pintinhos a nascer. Ele pensou assim, eles não nasceram ainda porque eles devem estar com dificuldade para quebrar a casca. Então eu vou lá, vou quebrar a casca de todo mundo e aí eles vão nascer e a gente vai poder brincar e a gente vai poder ser feliz aqui no galinheiro, correr e tudo mais. E assim ele fez. As galinhas foram comer, saíram para comer e na hora que todo mundo saiu, ele foi lá e quebrou todos os ovos. Foi lá com o biquinho dele e saiu quebrando todos os ovos porque ele achou que assim ia fazer os outros pintinhos nascerem logo para poder brincar com ele. O que ele conseguiu com isso? Nada. Ele forçou a barra e todos os outros ovos que estavam sendo chocados morreram. Todos os outros pintinhos que iam nascer morreram. Eu sei que essa é uma história meio triste, assim, meio macabra, mas é isso que a gente faz muitas vezes com as nossas relações. O pintinho não teve paciência para entender que ainda não era a hora dos outros nascerem. Ele não teve paciência para esperar o tempo da outra pessoa. Ele queria puxar de qualquer jeito, ele queria que os outros vissem o mundo como ele estava vendo. E não parou para pensar que cada um tem um tempo de amadurecimento, cada um tem um tempo de ter insights e de mudar e de tomar atitudes diferentes. Ele achou que se ele forçasse do lado de fora, ele ia conseguir. E aí para pensar nos seus relacionamentos, tanto de amizade como relacionamento amoroso e tudo mais. Quantas vezes você quer que a outra pessoa pense exatamente como você pensa? Quantas vezes você quer que a outra pessoa faça exatamente o que você faria no lugar dela? Quantas vezes você quer que a outra pessoa se comporte
exatamente de acordo com a sua vontade. E muitas vezes a outra pessoa não está preparada para isso. Às vezes você lê um livro maravilhoso que você achou sensacional e você quer que outra pessoa leia e que concorde com você, e é um absurdo se ela não concordar. Isso é um exemplo de impaciência. Ter paciência não é na verdade você, por exemplo, aguentar um relacionamento ruim. Ter paciência não é você aguentar anos no emprego que você não gosta. Ter paciência não é você ouvir insultos e abaixar a cabeça. Isso não é ter paciência. Ter paciência é a gente aceitar que cada ser humano é diferente e que ninguém é obrigado a pensar da mesma forma que eu penso. E eu que tenho que escolher se eu quero ou não essa pessoa perto de mim, mesmo ela pensando diferente. Muitas vezes a gente faz igual esse pintinho. Eu quero tanto que alguém entenda o que eu estou falando, eu quero tanto que alguém concorde com o que eu estou dizendo, com a minha opinião, que eu acabo matando esse relacionamento. Seja de amizade, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento familiar. A gente não tem paciência para lidar com as diferenças de comportamento, de personalidade, de pensamento, de tudo mais. No fundo, todo mundo quer conviver apenas com os seus clones, com pessoas que pensem igual a mim, que fariam exatamente as coisas que eu faria se estivessem no meu lugar. Quando a gente não tem paciência, fica muito difícil da gente conviver, porque tudo que for diferente vai te incomodar. Tudo que for diferente vai mexer muito com você, vai te abalar demais. E aí você não tem controle de si, você não tem domínio de si, porque simplesmente quando alguém diz uma coisa que você não concorda, a coisa já muda, o negócio já fica mais complicado. Então, lembrem dessa história do pintinho. Às vezes, eu vejo muita gente falando assim, eu queria tanto que meu marido fizesse terapia, eu queria tanto que a minha mãe fizesse terapia, eu já falei com ela 1000 vezes e ela não quer. Se você continuar falando, você está forçando a casca. Talvez ela ainda não tenha amadurecido o suficiente, talvez ela ainda não tenha informação suficiente para chegar e falar, vou fazer terapia. Entenda que o mundo dela é outro, você cresceu em uma realidade, ela cresceu em outra realidade, o seu marido cresceu em outra realidade, não é porque você acha que terapia é a melhor coisa do mundo que a outra pessoa tem que achar também. Não é porque você acha que esse livro precisa ser lido que a outra pessoa precisa achar isso também. E a nossa convivência deveria ser pautada nisso, e entender que cada um tem um jeito, cada um tem um tempo, e que se eu usar a minha régua para medir todo mundo, para comparar todo mundo, para encaixar todo mundo, eu vou limitar muito a minha capacidade de me relacionar com as pessoas. Então a gente precisa ficar muito atento a essa questão de ter paciência com as diferenças, certo? Vamos para as dicas agora do que você pode fazer para conseguir desenvolver mais essa capacidade, conseguir desenvolver mais essa habilidade, para que você não tenha tanto atrito assim nos seus relacionamentos, certo? Nem em todas as áreas da sua vida também. Vamos lá. Em todas as situações, em quase todas as situações, a gente tende a agir igual o pintinho, querendo que todo mundo concorde comigo, querendo que todo mundo pense exatamente igual eu penso. E aí uma coisa legal é, todas as vezes, eu não tenho nenhum papel aqui para mostrar, mas todas as vezes que você sentir que está num conflito interno, que você está se irritando com a pessoa, que você está quase explodindo, antes de você falar qualquer coisa, pega papel e caneta, divide a folha no meio e de um lado você vai colocar o que eu controlo nessa situação e do outro lado você vai colocar o que eu não controlo nessa situação. Você vai descrever a situação, o que está acontecendo, a gente está brigando por isso e por isso e por aquilo outro.
o que acontece? Primeiro você precisa entender qual é o contexto e depois você vai avaliar, nesse contexto, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Por exemplo, a opinião de outra pessoa não está no meu controle. O sentimento de outra pessoa não está no meu controle. A ação de outra pessoa não está no meu controle. Então, se eu queria muito que minha mãe fizesse isso, aquilo, outro, ou meu marido fizesse isso, aquilo, outro, eu queria que a minha amiga fosse assim, 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 você não tem controle sobre o comportamento das pessoas, sobre nada relacionado às outras pessoas. Então, por mais que você queira controlar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, não vai rolar. A chance de você se frustrar é muito alta. E do outro lado você vai colocar o que eu controlo. O que você controla? Eu posso controlar as minhas emoções, eu posso controlar as minhas palavras, eu posso controlar o que eu vou fazer a partir daqui. Então coloca bem bonitinho assim, o que eu controlo e o que eu não controlo nessa situação. Quando você identificar o que você controla e o que você não controla, aí você vai pensar em como resolver. Já que eu não posso controlar isso aqui, eu só controlo isso aqui, eu preciso resolver com esses recursos aqui que estão sob o meu controle. Então, o que eu posso fazer? E aí você vai fazer a lista de todas as possibilidades que você tem para poder resolver aquele problema. Sentar com a pessoa para conversar, para dizer como eu estou me sentindo, conversar sobre isso com a minha psicóloga, aceitar mais, tentar entender que essa pessoa não é obrigada a pensar do jeito que eu penso. Enfim, você vai fazer uma lista lá, sem muito critério, sem aquela, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. É a hora só de você aprimorar, começar a aprimorar suas habilidades emocionais. Mas o mais importante de tudo é você ter muita clareza em todos os momentos de conflito, em todos os momentos difíceis, em todos os momentos que te causam angústia, o que está no meu controle e o que não está no meu controle. E o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E trabalhar a questão da aceitação. Eu preciso aprender a aceitar que outra pessoa não está no meu controle, que o pensamento e a ação da outra pessoa não está no meu controle. O máximo que eu posso fazer é conversar de forma madura e saudável. E aí depois a gente pode até fazer um vídeo sobre comunicação não violenta, como é que a gente entra nesses assuntos e tudo mais. Mas olha só como é importante a gente entender nas pequenas coisinhas do dia a dia. Ah, porque deixou alguma coisa em algum lugar e me irritou. Ah, porque fez tal coisa e me irritou. A outra pessoa que está convivendo com você, ela não é um robô. Ela não sabe o que passa na sua cabeça. Não é você que coordena o que ela vai fazer. Vai levantar tal hora, vai comer tal hora, vai fazer tal coisa, vai isso, vai aquilo outro. Isso, essa sintonia, essa harmonia da convivência, tanto na amizade, como no relacionamento amoroso, como na família, ela vem a partir de muita conversa e de negociação. Ó, eu vou fazer assim, você vai fazer assado. Negociação entre as duas partes e não imposição apenas de uma parte. Então, lembrem do pintinho. Eu não controlo o momento em que a outra pessoa está. Eu não posso forçar a casquinha dessa outra pessoa para não quebrar. Eu preciso aprender e internalizar que cada pessoa tem um ritmo diferente. Eu faço isso com facilidade, a outra pessoa não faz. Eu tenho que ter paciência para poder entender. Senão a gente não vai conseguir conviver nunca com ninguém. Então, façam esse exercício. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse conteúdo foi importante para você, deixa seu like aqui de novo no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você gosta, com quem você acha que vai fazer bom uso desse conteúdo. Deixa dicas aqui de coisas que você quer que eu fale e até o nosso próximo vídeo. Beijo grande!